Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Me fala uma coisa: por que nós insistimos em hábitos que nos fazem mal? Você já observou? Tem algumas coisas que você vive repetindo e que no final das contas acabam por fazer mal a longo prazo? Na hora parece que é uma beleza, mas a soma final, a longo prazo, é que, na verdade, eles não retratam um resultado positivo, com um saldo positivo em nossa vida. Nós fazemos isso. Pois bem, hoje nós vamos entender a lógica dos vícios e virtudes. Por que o vício parece fazer sentido? Por que nós fazemos isso? Porque na hora em que estamos praticando aquele vício, vou dar o exemplo: reclamar. Parece que ele traz uma sensação de alívio rápido, de prazer assim, momentâneo. Ele traz uma espécie de recompensa emocional a curto prazo. E o vício, ele, conforme nós vamos repetindo aquela atitude, ele se torna um hábito, né? Até ele se tornar vício. E esse vício, ele passa a ter respostas rápidas e automáticas em nosso cérebro. E o que transforma esses vícios? Como é que nós podemos usar um antídoto contra eles, isso que nos faz mal? O antídoto são as virtudes. E nós vamos estudar e aprender sobre as virtudes cardeais. Para isso, nós temos o nosso convidado aqui, A Conquista das Virtudes, de Francisco Faus. A gente vai fazer a nossa leitura, como de costume, iremos comentar e vamos aprender como a ter uma vida melhor, como a nos libertar desses vícios que, no final das contas, só nos trazem prejuízo. As virtudes, elas são compostas de virtudes cardeais e que são as naturais, e as virtudes sobrenaturais, que são as que vêm de Deus. As cardeais, nós podemos destacar a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Toda a nossa vida moral gira em torno dessas virtudes. Detalhe, não estamos aqui para impor moralidade, mas no final das contas, o que nos traz alegria, sossego e tranquilidade é nós trabalharmos firmemente na conquista desses vícios. E como o livro já diz, é uma conquista na qual nós vamos precisar nos empenhar. Só que o resultado depois é alegria. Não temos o que falar. Para cada virtude existe o seu vício correspondente. Por exemplo, nós falamos, né, das 4 virtudes que nós vamos estudar. A virtude da prudência. Como é importante a virtude da prudência. Você pode falar assim, mas Eliane, aonde que eu vou usar isso? Você vai usar isso em todas as áreas da sua vida. Eu vou destacar, por exemplo, nosso vídeo anterior nós falamos sobre finanças. Como é importante nós termos essa questão das virtudes, especialmente a prudência. Nós estamos falando dela agora na nossa vida financeira. Sem a prudência, nós podemos cometer atos impulsivos e gastar além daquilo que a gente poderia gastar. E olha só, nós podemos comprar coisas com precipitação. Então, na questão da prudência, o vício correspondente seria impulsividade, precipitação, omissão. O que sustenta esse vício, né? O que justificaria seria a pressa, a vaidade,
a autoconfiança cega. Então, por aí, nós vamos entendendo que para existir um vício, existe uma justificação. E essa justificação sustentaria ele. Aí eu cometo uma vez, isso, cometo outra vez, e a longo prazo, a hora que eu vou ver, meu cérebro já se acostumou a fazer aquilo. Por isso que a conquista das virtudes é uma conquista mesmo, porque nós precisaremos trabalhar contra isso que a gente vai ter que sobrepor, né? Isso que foi gravado em nós, através da nossa vontade consciente, através de nossa intenção. Aí, o próximo, vamos falar agora da justiça. A justiça, os vícios referentes à justiça seriam egoísmo, porque o que é justiça? Justiça é dar ao outro o que lhe compete. Então, se eu estou agindo com egoísmo, eu já não vou dar ao outro o que lhe compete, eu vou pensar em mim, né? Eu vou pensar de forma parcial ou de forma indiferente. E qual que é a justificativa? O que é que vai sustentar esse vício esse vício que é o contrário, né, das virtudes, né? O que sustenta é autodefesa, por exemplo. Mas eu mereço. Ou se não, o orgulho. O orgulho sustenta muita injustiça. Inclusive, olha só, o medo é uma forma de justificar a injustiça. É até estranho, né? Quando eu falo justificar a injustiça. Quando eu estou tentando justificar alguma coisa, aquela coisa, 99% pode saber que não é justa. Se eu estou tentando justificar, porque o que é justo já é justo por si só. Então, o medo é assim, quando eu tenho medo de perder alguma coisa, eu vou procurar justificar para cometer uma injustiça. E já pensou? Isso vira recorrente, isso vira um vício que vai nos prejudicando a longo prazo, vai prejudicar nossas relações, obviamente. Então, a próxima virtude. Qual seria o vício correspondente da próxima virtude, que é a fortaleza? Ao contrário de fortaleza, nós vamos falar sobre covardia, fuga, procrastinação. Gente, quanto que nós ouvimos falar sobre procrastinação? A procrastinação, ela é um vício referente à fortaleza, quer dizer, a pessoa não está tendo assim, força para seguir adiante, está sempre justificando com uma desculpa para não fazer. O medo de errar. Tá vendo como que o medo, ele justifica muitas coisas? Justifica, né? Entre aspas, é uma desculpa. Justifica muitas coisas que no final das contas traz outra coisa, como um abismo chama outro abismo, né? Por medo, nós acabamos por cometer um outro erro. E isso daí também, o que sustenta, assim, mais o vício contrário, né, da fortaleza. O medo, da dor, algum trauma, falta de fé. Então, o que é o contrário da fortaleza seria fraqueza. Então, essas fraquezas também elas atrapalham e muito a nossa vida. E elas vêm assim num formato de bonitinho, entre aspas, meio que de coitadismo. E isso é muito sério porque pode afetar nossa vida em várias áreas. Agora, essa virtude também é de fundamental importância, que é a temperança. Temperança quer dizer buscar uma harmonia, buscar um equilíbrio. O que seria um vício referente à temperança? O destempero, né? Seria o destempero. Por exemplo,
A gula, comeu demais, é uma destemperança. A gula contida, o que acontece? Nós podemos prejudicar nossa saúde, engordar demais, compulsão também, vícios emocionais. E o que é que sustenta a falta de temperança? A busca pelo prazer. A fuga da dor e a ansiedade acabam sustentando o nosso destempero. Agora vamos lá. Por que é tão difícil largar um vício? Porque o vício, ele dá uma sensação de alívio imediato. Então, a repetição dessa ação, ela vai assim, ficando reforçada, né? E é um reforço inconsciente e torna-se um hábito emocional. E a pessoa não consegue ver uma saída para aquilo lá. Então, começa a aparecer uns disfarces sutis. Por exemplo, mas é o meu jeito de ser. Mas eu mereço. Ou todo mundo faz. A Paty, a Nath, a Rafa, a Ju e a Tati faz, né? Então, eu vou fazer também. E isso daí, esses vícios, percebe como que eles agem de forma sutil na nossa mente, na nossa cabeça? E nós precisamos começar a nos observar onde é que eles estão de forma sutil, trazendo prejuízos para nós. E como que nós podemos cultivar as virtudes para substituir os vícios? A primeira coisa é pela observação, reconhecendo que eu tenho determinado vício. E é fácil reconhecer e aceitar? Para quem tem humildade é fácil. Senão, nós vamos ter que exercer uma outra virtude, a humildade. Aliás, se não, nós sempre precisamos estar em busca da humildade. A pessoa que está em busca da humildade, olha quanto sofrimento que a pessoa consegue evitar, porque ela percebe em si e vai procurar corrigir essas atitudes. E nós vamos, através dessa busca, dessa autoobservação, atenção, sem julgamento, sem julgamento. Através dessa autoobservação, nós vamos procurar saber qual virtude está ausente em mim. Eu vou começar a observar. E se eu percebo que tem alguma coisa que eu preciso melhorar, eu já busque melhorar na hora. Agora, se eu percebo que tem alguma coisa que já é, tipo assim, eu tenho um amor, entre aspas, aquele vício, esse eu preciso começar a treinar e treinar, assim, de imediato, né? Através da busca da virtude correspondente àquele vício. Às vezes a gente não precisa fazer isso sozinho, né? O que pode nos ajudar? A gente precisa pedir a Deus, né, que nos dê força através da oração. O jejum nos ajuda muito. Às vezes buscar alguma direção espiritual para nos ajudar e tornar alguma situação mais clara. E essa relação de busca de virtudes e redução de vícios é um jogo assim a longo prazo, mas certamente que compensa. Imagine, a cada ano eu trabalho buscando desenvolver uma virtude. Ao final de 5 anos, aonde é que eu estarei? Nós não vamos trabalhar em autoconhecimento, em desenvolvimento de virtudes, só assim, por fazer por fazer. Não, nós vamos trabalhar para que nós tenhamos uma vida bacana já aqui na Terra e, ao mesmo tempo, estejamos construindo nossos tijolinhos para ir para o céu. Quer dizer, não é à toa, com certeza vai valer muito a pena. Mas é uma busca que depende de cada um de nós e esse empenho depende de cada um de nós. Mas reforço, vale muito a pena. E eu vou falar a verdade, eu fico observando as pessoas de virtudes, como essas pessoas têm uma vida diferenciada. Agora,
Vamos dar uma olhadinha aqui, fazer a nossa leitura de cada dia, né? A leitura nossa de cada dia. Nesse livro aqui do senhor Francisco Faus. Vamos lá. Virtudes e realização. Vamos lá. Responsáveis pela nossa vida. Quando lemos atentamente o Evangelho, percebemos que uma das verdades que Cristo nos lembra de diversas maneiras é de que nós somos responsáveis pela realização de nossa vida. Então, no final das contas, de quem que é a responsabilidade? É minha, é sua. Por exemplo, eu não posso me alimentar por você e você não pode se alimentar por mim. Então, a responsabilidade de se alimentar é sua, no seu caso, e minha, no meu caso. Então, cada um tem essa responsabilidade. Mas lembre-se de que o dom da graça divina não é dado a uma pedra nem a uma planta, mas a seres humanos inteligentes e livres, que pensam e decidem e que podem dizer sim e dizer não. Então, a escolha, no final das contas, é nossa. Precisamos, por isso, de corresponder livremente, voluntariamente aos dons recebidos. Depende de nós fazê-los frutificar ou desperdiçá-los. Nós podemos falar, não quero, vou tocar minha vida de outra maneira. Aí, a responsabilidade é de cada um. Nós somos o edifício de Deus. Vamos lá. Outra comparação que tanto Jesus como São Paulo utilizam é sobre a qual vamos nos deter agora, é a construção de um edifício. Então, percebe, na verdade, é uma construção. A vida cristã deve ser edificada como uma casa. Nessa empreitada, poderíamos fracassar por 3 motivos. Vamos lá. A falta de alicerce, nós estamos construindo uma casa. A falta de alicerce, a falha no projeto e a falha do material. Então, vamos lá. A falha no alicerce. A falha do alicerce é mencionada por Cristo no final do discurso da montanha. Aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa na rocha. Houve enchentes, chuvas torrenciais e vendavais, mas a casa não desabou, porque o alicerce era firme. Então, se a gente falhar no alicerce, a casa não vai aguentar. A falha do projeto. A segunda falha, a do mau projeto de execução. Falou Jesus em uma multidão que o seguia. Se não me engano, foi a única vez em que Cristo se referiu a um homem ridículo, que provoca risada nos outros. Vamos ouvi-lo. Quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que acabá-la? Não aconteça que, depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar, todos os que viram comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Quantas vidas ficam em meio à construção? Para a gente pensar, né? A falha do material, a terceira falha, a dos materiais ruins, é descrita por São Paulo. Como vê-la? Vamos vê-la com mais calma, pois pode esclarecer-nos o papel das virtudes na realização cristã. São Paulo recolhe, em parte, as comparações anteriores do Senhor, quando nos diz: nós somos edifício de Deus. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Fica claro com isso que a nossa vida tem que ser edificada com o auxílio de Deus, edifício de Deus. E fica claro também que só a edificaremos bem se o alicerce for a fé em Cristo, a rocha da palavra e a graça de Cristo. Vamos lá. As virtudes são um importante material de construção. Não só elas, mas também as orações, os sacramentos, os sacrifícios
e as obras de caridade. Então, nós precisamos ter um bom material para conseguir construir uma coisa firme e sólida, no caso, nossas virtudes. Vamos lá. Virtudes ou miragens, aparências de virtude. A definição mais simples, embora perigosa, de virtude significa hábito bom, ou seja, uma qualidade que a pessoa tem e que se manifesta em certas atitudes ou situações habituais, em determinadas condutas contínuas. Então, virtudes trata-se, numa linguagem simplificada, de bons hábitos, mas existem as aparências de virtudes, que na verdade não são. Vamos lá, tipos de miragens ou aparências de virtudes. As virtudes vaidosas, nosso Senhor fala explicitamente delas. Já no início da sua pregação, no Sermão da Montanha, nos alerta: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está no céu. Quer dizer que aos olhos de Deus não têm valor as virtudes contaminadas pela vaidade. Então não adianta a gente fazer as coisas só por vaidade. Na verdade, é uma miragem, não é uma virtude fazer para o outro estar olhando, né? Virtudes vitrine. Elas se dividem em virtudes vitrine e virtudes espelho. Virtudes vitrine. Vividas com fins de exibição, procurando glorificar a nossa imagem diante dos outros. Indo atrás do aplauso, da publicidade, do louvor ou da badalação para obter vantagens. Jesus corta pela raiz essa hipocrisia. Na verdade, né, é a busca por aprovação. Então a pessoa faz uma obra bonita, ajuda alguém com sinceridade, assim, parece que é sinceridade, mas na verdade ela está buscando aprovação. Não se trata de uma virtude mesmo. Virtudes espelho. A vaidade funciona também como um espelho onde nos contemplamos no íntimo de nós com admiração e orgulho. Também não é virtude nós fazermos uma boa obra para ficar nos gabando, né? Também não é virtude. É outra coisa, mas não é virtude. 2. Hábitos rotineiros. Existem pessoas muito cumpridoras tanto do dever profissional como do atendimento das necessidades familiares e dos deveres religiosos. Não são irresponsáveis, não têm falhas graves, mas fazem as coisas com uma rotina morna, como que foram sem alma, nunca se renovam, não se notam que estejam lutando para melhorar, estão sempre na mesma, ou melhor, estão mofando na mesma, que significa que a pessoa faz as coisas, mas ela não faz com amor. Então, ela não tem vontade de buscar a melhora, de estar se desafiando a melhorar. Isso também, essa fazeção, isso também não é virtude. Não é porque a pessoa faz lá, vai cumprindo os deveres, mas se ela não tem esse amor em fazer aquilo, não podemos chamar de virtude. É outra coisa, mas não virtude. 3. Terceira miragem, né? Parece que é virtude. As inclinações temperamentais. Há outros que parecem ter virtudes excelentes, mas que não são virtudes, são apenas bons sentimentos ou inclinações temperamentais. Lembra que nós falamos dos temperamentos? Que a pessoa já tem uma inclinação para fazer alguma coisa e ela faz e sai bonito, sai bem feito. O temperamento dela já favorece aquilo lá. Fazem coisas boas porque lhes saem sem esforço, porque corresponde ao seu natural, é o natural dela, porque eles são agradáveis e até os divertem. Vamos lá. Por trás, quantas fachadas simpáticas têm essas características? Por trás da fachada, vê-se 2 sinais típicos da falsa virtude. O primeiro sinal é que não fazem nada por adquirir outras virtudes
O primeiro sinal é que não fazem nada por adquirir outras virtudes não sentimentais nem fáceis. Por exemplo, a pessoa, na verdade, ela precisava adquirir a virtude da prudência, mas como seria assim, ela ia ter que ralar um pouquinho, seria difícil, ela deixa, não vai atrás. Quarta miragem, né? As virtudes fogueira. Finalmente, neste quadro de miragens, poderíamos colocar aquelas virtudes que são como uma fogueira de São João. Arde e ilumina durante a noite. No dia seguinte, só restam cinza, são febres efêmeras. Quer dizer, a pessoa faz com aquele fervor determinada coisa, só que depois para de fazer, não faz mais. Virtudes humanas. Vamos lá. As estacas, como você sabe, o que é estaca? São os fundamentos, né, que a gente coloca para fazer os prédios. A gente não, os engenheiros. Quem é engenheiro? Costumam empregar-se em fundações profundas de grandes edifícios. Sobre elas, como base segura, erguem-se os pilares e a estrutura toda assim se firma, garantindo a solidez da construção. Creio que podemos comparar as estacas às virtudes humanas, também chamadas virtudes morais. Como indica seu nome, são virtudes de homem ou de mulher, né? Que forjam o caráter e perfilam cada vez mais a personalidade. Platão, e na esteira dele, muitos filósofos pagãos e cristãos resumiam essas virtudes em 4, já mencionadas no capítulo 1. A prudência, nós já falamos, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, é nessas que nós vamos começar a aprender. À volta delas, há muitas outras virtudes humanas satélites: coragem, a generosidade, a sobriedade, a amizade. Olha, a amizade é uma virtude. A constância, a mansidão, a compreensão, a gratidão. Olha quanta virtude. Bacana, né? Característica das virtudes humanas. Que características têm as virtudes humanas? Antes de mais nada, que são humanas e não sobrenaturais. Quer dizer, são nossas, depende do nosso esforço. Quer dizer que podem e devem ser vividas por qualquer ser humano em qualquer época, cultura e latitude. Em qualquer parte do mundo, em qualquer cultura, essas virtudes podem ser vividas. A doutrina cristã chama virtudes sobrenaturais aquelas que são dom gratuito de Deus, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Essas daí já é Deus quem nos ajuda com elas, né? As virtudes são hábitos estáveis, não são tendências instintivas ou espontâneas, como os traços de temperamento. Como nós já dissemos, existem os temperamentos que facilitam determinadas boas obras, mas não se trata de virtudes. Todos os temperamentos precisam trabalhar nas virtudes também, mas devem ser adquiridas com empenho e esforço constante. Por isso, as virtudes humanas podem ser chamadas também virtudes adquiridas. Por isso, nós vamos nos empenhar a começar a adquirir essas virtudes. As virtudes não nascem feitas e embrulhadas. A gente não nasce. Nós vamos precisar trabalhar. Os que não lutam por ganhar virtudes, lembre-se disso, constroem o edifício da vida sobre estacas de vidro. Lembra que a gente falou o que sustenta um prédio? De vidro barato e quebradiço. São frágeis, vulneráveis a qualquer impacto. E a vida tem muitos impactos. Então, se eu construir a minha vida sobre estacas frágeis, hora que eu tiver um terremoto, um impacto, provavelmente vai quebrar. Isso costuma acontecer. Por isso que nós devemos buscar. Agora, ele aqui dá exemplos da vida cotidiana. Olha que interessante. Creio que você já conheceu no mundo do trabalho pessoas inteligentes, tecnicamente bem preparadas, que esbanjam categoria como especialistas,
mas que fracassam porque são desleais, arrogantes, indisciplinados, convencidos, criadores de caso. Não podem edificar uma boa vida profissional, porque não têm estacas firmes nas virtudes. Então, a pessoa é um bom profissional, ela sabe fazer, executar a obra, mas pela falta de virtudes, até pelo desconhecimento das virtudes, ela não consegue edificar, ela não consegue se solidificar na profissão dela. Isso não é só em profissão, isso vale para profissão, para relacionamento, casamento, na vida financeira. E o que dizer de casamentos desintegrados? Edifícios desabados, porque se baseavam em estacas frágeis de vidro colorido, as de paixão, da ânsia de prazer físico e afetivo, do aconchego recebido, mas não tinham estacas sólidas da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade e do ideal familiar. Então, percebe a diferença? Porque muitas coisas acabam ruindo. Aqui está a resposta, porque algumas coisas acabam ruindo na nossa vida. As virtudes regulam os nossos atos. Vamos ficar agora com um comentário inicial sobre esta frase, que exigirá um tratamento mais amplo. Por ora, basta dizer que não custa nada perceber que muitas vidas são condutas desreguladas, sem ordem e nem sentido, improvisadas e pouco racionais. Parecem-se como um carro que perdeu o volante e os freios e que atira a rua abaixo. Quer dizer, sem as virtudes, a gente fica sem uma direção segura e sem estabilidade. Vai rua abaixo, como ele fala aqui. Acabo de falar de condutas desreguladas. Isso propicia um esclarecimento útil. As virtudes, já vimos, são elementos da construção de uma vida moralmente boa. Você sabe o que é moral? A palavra moral procede da palavra latina mores, que significa costumes, comportamentos habituais. Portanto, a moral avalia os bons e maus comportamentos, por conseguinte, seus resultados. Por seu lado, a palavra virtude também procede do latim virtus, que significa força, potência. Somente as virtudes, com a graça de Deus, têm a força, o poder, a capacidade de ordenar e governar nossa conduta, sem desvios e nem desastres. Percebeu como que as virtudes podem nortear a nossa vida para um bom caminho, um caminho mais seguro, mais tranquilo? Como que elas nos fortalecem? Esse treinamento das virtudes, ele vai nos trazer, não é que vai nos trazer, nós já temos essa força, só que a gente se deixou, vamos dizer assim, sujar, como se fosse um diamante, né? O diamante, ele está lá, ele brilha, só que os nossos vícios foram incrustando e acaba que a gente nem consegue enxergar mais o brilho do diamante. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar toda essa crosta, trabalhando as nossas virtudes para que brilhe a nossa força, que é o nosso modo natural de ser mesmo. Foi assim que Deus nos fez. As virtudes propiciam domínio e alegria. Há muitas coisas boas que desejamos fazer ou atingir e ficamos tristes porque não conseguimos. Escaparam do nosso domínio. Foi uma frustração. Então, o que isso significa? Quando nós não temos o conhecimento dessas virtudes, quando nós não temos o conhecimento de nós mesmos, a gente tem o desejo de praticar, de fazer as coisas, de seguir certinho. Mas como nós não temos domínio, nem o conhecimento, nem o domínio de nós mesmos, acaba que nós não conseguimos fazer.
E se nós não temos esse conhecimento, a gente não sabe nem por que aquilo acabou não dando certo. Mas agora nós estamos descobrindo muitas coisas. Nós vamos descobrir isso junto. Eu espero que tenha trazido algumas respostas para você. Nós vamos trabalhar, né, ao longo do tempo. E nós vamos descobrindo junto muitas coisas, vamos descobrindo as nossas forças. Vamos lá. Por que será que fulano, que é inteligente e deseja muito passar num exame ou num concurso, fracassa sempre? A pessoa é inteligente. Você é inteligente. Mas por que será que sempre fracassa? Bomba atrás de bomba. Pode ser que tenha limitações intelectuais ou problemas psíquicos. Mas, na maioria das vezes, e é isso que agora nos interessa, será por falta de constância, de ordem no trabalho, de renúncia temporária a certos lazeres, de espírito de sacrifício, ou seja, por falta de virtudes necessárias. Está vendo como que as virtudes implicam diretamente em nossa vida? Por que será que Cicrana, que queria muito manter-se calma, não ralhar o tempo todo com os filhos, não atazanar o marido com queixas, não consegue? Porque, além de pedir pouco auxílio de Deus, não se esforçou como devia para ganhar virtudes necessárias: paciência, controle da língua, firmeza serena e tolerância. Está vendo como faz a diferença as virtudes? Muitas coisas que nós buscamos, digamos, um remédio, a gente consegue remediar, mas as virtudes acabam, na verdade, sendo uma vacina, porque elas evitam com que a gente fique doente. Quem não luta, quem se contenta com a simples boa vontade e improvisação, torna-se palha arrastada pelos ventos do desejo, do prazer, do capricho, do egoísmo ou das circunstâncias. É verdade ou não é? Eu acredito que é. E dominada, amarrada por eles, nunca alcança a alegria que almeja. Minha gente, virtudes, no meu ponto de vista, são, na verdade, vacinas. Às vezes a gente fica remediando algumas coisas, mas as virtudes são as vacinas. Entende-se por isso que o catecismo afirma: pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem e que acrescente. As virtudes humanas forjam o caráter. O que é uma forja? Vai sair faísca. Vai sair faísca, mas por final das contas, vai viver uma vida que vale a pena. Forjam a personalidade de quem é livre e o senhor de si mesmo. Percebe a importância das virtudes e a urgência de descobrir e adquirir as que nos faltam? Você percebeu, você que seguiu com a gente até aqui, você percebeu como que as virtudes são importantíssimas para nós? Elas vão nos forjar para essa vida e para outra. Aí, pensa comigo, que diferença daqui a 5 anos nós buscando praticar as virtudes. Como é que estará a nossa vida? Vamos seguir à frente? Bem, daqui a uma semana nós teremos novamente esse conteúdo, né? Lembra que eu falei que agora a gente mudou a nossa maneira. A cada vídeo, né, a cada 7 vídeos, nós vamos comentar um assunto que é importante para nós. Hoje foi o dia de vícios e de virtudes, para nós entendermos a importância da virtude em nossa vida. Eu espero que você tenha gostado e peço que você considere se inscrever no canal. Beleza? E se você conhecer alguém que gosta desse tipo de assunto, considere enviar para essa pessoa. Se tiver alguma dúvida, só comentar. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Até lá. Até o próximo dia da semana.